Hoje o Ecoando vai falar sobre compostagem, um método muito simples de reciclagem e tratamento dos resíduos orgânicos e que você pode fazer na sua casa. Cada vez mais, a gestão dos resíduos sólidos se apresenta como um desafio às cidades. Aqui em Itapira, são gerados nada menos que 50 toneladas de lixo doméstico por dia. A compostagem reproduz o processo natural de degradação da matéria orgânica. O resultado disso pode ser usado como adubo em hortas, jardins e pomares. O Colégio Objetivo de Itapira é um ótimo exemplo de como a educação pode ser uma aliada nas práticas sustentáveis. Bora conhecer! Com base em um projeto da Unesco, os alunos do segundo ano participaram de um trabalho coordenado pelos professores de Química para desenvolver as composteiras, como são chamados os recipientes que armazenam os resíduos orgânicos. O professor Evandro, um dos responsáveis pela atividade, conta que a compostagem, mesmo que em pequenas quantidades, pode contribuir bastante com a redução do volume de lixo que vai para o aterro sanitário. Não ter tanto lixo orgânico nos aterros sanitários. Esse seria o básico assim para todo mundo. E dessa forma, então, tudo aquilo que vai para o aterro sanitário você acaba se reduzindo em grande parte e sendo reaproveitado em casa, inclusive, né? Com certeza, pode ser reutilizado o chorume, que é um dos subprodutos para a horta que você cria em casa. Você diminui a quantidade, como eu disse, de lixo orgânico nos aterros. Toda casa pode ter uma compostagem? Com certeza, a partir do momento que todo mundo se alimenta, tem como obter isso dentro da sua própria casa. Isso não tem nenhum risco assim para a família, tipo assim, ter uma compostagem, porque vai material orgânico que vai se decompor ali, né? Um dos casos que eles pedem muito para ter cuidado é em relação se você for pôr muito restos de alimentos, muito resto de comida. Se você utilizar cascas de frutas, verduras e legumes, é mais apropriado do que comida, arroz, feijão, carne, justamente por causa da quantidade de moscas que pode juntar nisso. Entendi. Então comidas processadas, tipo assim, comidas que foram cozidas ou fritas, então não é legal você estar usando na compostagem. Era bom você evitar. Vai ter uma certa quantidade de mosca em cima, daí meio proliferação de doenças. Quimicamente falando, a compostagem, ela pega ali uma matéria, uma molécula complexa e vai quebrando essa molécula, é isso que ela faz? Não, nada mais é que ele pegar a substância orgânica e ir decompondo até se transformar em humus. E para se decompor, ela precisa de algum inseto, alguma coisa assim para se decompor? São micro-organismos, como bactérias, fungos, ou organismos vivos, como a própria minhoca, besouros. Ah, entendi. Então esses organismos eles acabam decompondo, eles vão comer essa matéria orgânica. Eles comem e aí isso faz a digestão com as fezes que ficam E aí o que sobra vira adubo para as plantas. Vira adubo. E o chorume que sai, né? Ele é um líquido e ele sai muito concentrado. Sai muito concentrado. Para ele ser usado nas plantas, ele precisa ser modificado, alguma coisa assim? É recomendável que uma dose do chorume retirado seja diluída em 10 doses. 10 doses? Isso, justamente porque ele é bem concentrado em relação a nutrientes, ele tem uma alta concentração. Qual que é a importância de você, como professor do Colégio Objetivo aqui de Itapira, ensinar para os seus alunos a compostagem? Qual que é a importância prática que eles vão levar para a vida pessoal deles, dentro da casa deles? Eu acho que um dos grandes objetivos de qualquer professor é que isso seja multiplicado para o bem da sociedade. E levando essa compostagem para casa, ele vai explicando para os pais, para os familiares em relação à diminuição do lixo orgânico para as composteiras. E a importância também de gerar ali um adubo ali, que pode ser usado, um adubo caseiro, e onde ele vai estar evitando também a parte química, né? De usar adubos químicos nas plantas da família. Geralmente a avó tem um vasinho bonitinho, tem uma hortinha ali com uma cebolinha, uma salsinha. Está precisando dos nutrientes e com a utilização da composteira ele consegue fazer com que essa planta cresça mais rápido. Agora eu vou conversar com os alunos que literalmente colocaram a mão na massa. Bora! A primeira coisa que a gente fez foi começar a parte teórica de tudo isso. A gente foi pesquisar na internet como faria a compostagem. E a partir daí a gente foi dar os dados para os outros grupos para eles conseguirem montar certinho. E no início a gente viu que era uma coisa muito acessível para todo mundo, que é disponível para todo mundo consegue fazer em casa, sabe? E na internet vocês acharam bastante informação sobre isso? Sim, tudo foi com base na internet. E tem vídeos no YouTube, tem vídeos nos canais lá de pessoas que fazem a compostagem, que ensinam a fazer, é isso? Exatamente. Evitar coisas assadas, massas, arroz, feijão, cozidas, fritas, porque fora que a minhoca não consegue digerir direito, solta óleo, então não ajuda para fazer o composto orgânico depois. E nisso, se a gente deixar só isso, vai ficar uma coisa muito úmida.
e não vai ir para frente. Então a gente tem que intercalar com folha seca, ou serragem também serve. Tá. Daí a gente mistura isso e demora em torno de de 3 a 6 meses para começar a formar um composto. Você falou um negócio bem interessante, porque, por exemplo, eu sempre vejo aquelas senhorinhas varrendo a calçada de manhã, né? Sim. Se essa senhorinha tiver uma compostagem, em vez de ela pegar aquela folha de frente da casa dela e pôr no lixo para o lixeiro levar, sobrecarregando o aterro sanitário, Sim. ela pode pôr na compostagem. Sim, exatamente. O que é essa substância aqui É embaixo? o chorume. Que o chorume, ele causa muita poluição, então ele precisa ser diluído e através da composteira, quando ele é diluído, ele pode ser usado como biofertilizante. Então, ele seria a parte líquida do que sai da compostagem, é isso? Exatamente. E ele é tão concentrado que ele tem que ser diluído. Exatamente. Essa compostagem tem 20 litros de capacidade. Olha a quantidade de chorume que ela gera. Bruno, dá uma força aí. Eu nem vou encher o copo, porque daria para encher tranquilamente, tá? Você imagina um aterro sanitário com 50 toneladas diárias de lixo, a quantidade de chorume produzido. E que se ele não for adequadamente tratado, vai lá para o lençol freático. Olha a importância. Agora, se engana quem acha que só dá para fazer compostagem com restos de alimentos. Folhas e restos de madeiras também podem se tornar a matéria-prima desse processo sustentável. E até mesmo as flores que foram depositadas no cemitério acabam sendo usadas nesse processo de compostagem. Aqui em Itapira, a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura tem um trabalho muito curioso sobre compostagem e que envolve as flores que são depositadas no cemitério municipal. Anderson, que trabalho que é esse? É um trabalho bem inovador, né, do nosso município. Esse trabalho é desenvolvido por outros municípios do estado de São Paulo. A gente está realizando a compostagem desse material. Esse material volta para a cadeia produtiva de novo, né, como adubo, e a gente reutiliza praticamente tudo. Aqui é o lugar que deposita? Isso, aqui é o nosso viveiro de mudas, né? Então todo o material do cemitério foi trazido para cá. Aproximadamente 2.000 quilos de material que, né, poderia ter ido lá para o aterro sanitário, reduzindo o tempo de vida útil. Então, se nós pegarmos aqui, né, isso daqui foi depositado no cemitério, um vaso derivado de petróleo e toda essa parte aqui, matéria orgânica. Então o pessoal aqui do Viveiro de Mudas, a gente tem que agradecer muito a eles, né? Eles separaram. Isso daqui é moído, eles vão batendo, triturando. Vai ficar sendo remoído todo esse material por 3, 4 meses. E a gente já tem alguns pontos aqui, ó, que já começou a transformar no material mais uniforme. Remoendo, oxigenando, os vasinhos intactos vão para... É utilizado aqui no viveiro de mudas, né, para confecção de novas plantas, e os vasinhos rachados vai para as corce, né, dando um destino correto. E esse material aqui, daqui 3, 4 meses, ele vai estar mais ou menos desse tipo aqui, né? Um material que não tem cheiro, né? Um material homogêneo. Então isso daqui já é reutilizado pelo nosso viveiro de mudas. Grande parte das pessoas não fazem a compostagem doméstica. Tudo isso poderia ser compostado, gerado adubo, e essa família poderia usar esse material em vasos de flores, em jardins, até mesmo nessas hortas domésticas, né? Hoje existem composteiras que a pessoa compra pela internet e faz a compostagem dentro da sua residência, e tem algumas composteiras que as pessoas fazem caseiras, né? Fazem até com pneu de veículo. Então eles colocam, né? Moe essas flores, esse resto de comida, pode pegar um pouquinho de pó de serra nessas serralherias, né, ou madeireiras, mistura tudo isso, faz a compostagem e gera o material. Tudo isso é resíduo que não vai para o aterro sanitário. Em relação à composteira caseira, né, vamos dizer assim, existe alguma contraindicação para ter em casa? Você acha que isso sim pode causar algum problema? O cheiro é um mito que a gente já desvendou que não existe, né? Não existe. Não tem cheiro nenhum. E agora, assim, em relação à contaminação, não tem nada que seja nocivo para a família na compostagem? Nada, Rodrigo, nada nocivo. Isso daí, né,
os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo e de todo o Brasil recomenda. Isso já deveria ser feito. Condomínios fechados, por exemplo, muitos condomínios fechados já fazem, né, a compostagem do seu material dentro do condomínio. Então, todos os residentes levam para um centro comum, né, instalado dentro. Durante a compostagem tem a geração do chorume, né? Esse chorume ele pode ser usado em plantas, porque ele é muito rico em matéria orgânica também. Legal. Se aproveita tudo. A dona de casa, por exemplo, poderia comprar um adubo pronto, né? Então, as empresas o que fazem? Vai lá no meio ambiente, extrai material, produz esse adubo é reutilizado e essa empresa está sempre extraindo. Quando a gente faz a compostagem, né, a gente reutiliza um material, em vez desse material ir para um aterro sanitário, ocupar espaço, a gente reutiliza. Então a gente deixa de extrair recursos naturais. É só coisa boa para o meio ambiente. Agora eu vou conhecer o resultado de tudo isso daí. Vamos lá. Anderson, aqui que é o lugar que é feito as mudas e... Sim, muitas vezes a gente consegue sementes, né? Traz para cá, aquele material que veio do cemitério, por exemplo, depois que virar um composto homogêneo, né? Então aqui, reutilização daquele vasinho que poderia ter ido para o lixo, reutilização dele, composto. Ah, que legal. O composto aqui e a sementinha germinada dando origem a uma nova árvore. Essa parece uma uvaia. Com a reutilização daquele material. Quem tiver muda em casa, quiser doar para vocês aqui, ou quiser semente para doar, pode trazer para cá, Anderson? Com certeza, pode trazer semente, muda. Tem muitas pessoas que fazem muda em casa e depois não tem um destino, né? Não tem aonde plantar, então pode trazer para o nosso viveiro aqui, que essas mudas que estão aqui a gente doa para quem tem interesse em plantar uma muda na calçada, né? Favorecer a nossa arborização urbana. Nesse episódio você viu que com medidas simples do dia a dia conseguimos reduzir bastante os impactos ambientais gerados até mesmo pela nossa alimentação. Cuidar do planeta é cuidar da vida. Até o próximo. O próximo é especial. É sobre a nossa expedição na Serra da Canastra. Tchau.